De volta com Vida e Saúde na TV. Vamos conversar agora com a doutora Lucy Kerr, que é especialista em ultrassonografia, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer recebê-la aqui. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Sabemos que a Sonimage é um instituto que são pioneiros em diagnóstico por ultrassom, né? E quais são as especialidades que o instituto atende, doutora? Ele atende todas as especialidades vinculadas à área de ultrassonografia, exceto a cardiologia, que é reservado aos cardiologistas. E como são realizados os exames? Olha, os exames são feitos de uma forma muito especial. E realmente nós consideramos isso um diferencial dentro da área de ultrassonografia, porque os pacientes são analisados minuciosamente com um protocolo que é sempre repetido da mesma forma, da mesma maneira. Não são apenas as fotos que são enviadas para o paciente que são tiradas, mas também há um arquivo de todas essas fotos que permanecem na clínica. Nós juntamos a isso todos os exames radiológicos, tomografias, mamografias, exames laboratoriais que o paciente eventualmente tenha realizado e forma-se um grande dossiê que nós analisamos em conjunto. Se tem alguma informação pertinente que vai esclarecer os meus achados ou vai modificar uma impressão que o médico vinha tendo, eu faço esse comentário no laudo. Mas o mais importante não é o primeiro exame, é o segundo, o terceiro e o quarto exame, porque nós sabemos que as doenças muitas vezes podem se manifestar de uma mesma forma, tanto benignas quanto malignas, a imagem inicial ser idêntica, mas na análise evolutiva vai ser muito diferente. Então, quando nós analisamos no retorno, a gente tem toda aquela documentação fotográfica e nós vamos comparar aquilo com o que está vendo hoje. Então, desta forma, nós temos a possibilidade de fazer diagnósticos mais precoces do câncer. Nós já diagnosticamos, por exemplo, câncer de mama 4 a 5 anos antes de se manifestar clinicamente e ser detectáveis por outros métodos diagnósticos. Mas, para isso, é preciso um cuidado minucioso e não comparar os nossos achados com a média da população normal, mas com os achados que estão ali, documentados e arquivados da própria anatomia do paciente. Doutora Lucy, a respeito da sua campanha de conscientização, aliás, né, em relação ao câncer, como é que é essa campanha, como é que está? Bom, ela é permanente dentro do nosso instituto e dentro da nossa clínica e principalmente focado no diagnóstico precoce dos principais exames viscerais que a ultrassonografia consegue detectá-los, que seriam o câncer de mama, que é fantástica a ultrassonografia, principalmente feita nos moldes que nós explicamos. Segundo lugar, o de tireoide, que nós estávamos comentando previamente. Que, aliás, está um surto, né? Exatamente. E está, de fato, aumentando barbaramente a incidência. Isso já foi detectado pela Vigilância Sanitária a partir de 2003. Não se sabe ainda a causa, mas se caracteriza esse aumento como de ambiental. Alguma coisa no nosso meio ambiente está ocasionando isso. E o câncer de próstata e o câncer de ovário, que são os principais viscerais que compensa você fazer um exame de rastreamento preventivo para detectá-los. Por exemplo, um câncer de pâncreas não compensa você fazer o preventivo. Por quê? Porque ele é tão agressivo, ele mata tanto e tão rápido, que realmente você vai ter que entregar a Deus para não ter esse câncer. Mas já esses outros, a ultrassonografia tem condição de detectá-los e no estágio muito precoce, principalmente quando você faz com o mesmo método todas as vezes e compara essas imagens atuais com as anteriores para você ver o que modificou no seu organismo, o que mudou na sua anatomia. São coisas muito sérias, muito né, doutora? Sérias. A ultrassom Doppler, o que é exatamente? Pois é, ele é um recurso de um valor inestimável para o diagnóstico precoce do câncer. Porque, como nós comentamos anteriormente, muitos tumores, eles confundem-se o lado benigno com o maligno. E isso pode gerar muita cirurgia desnecessária se você fizer apenas análise morfológica das características da lesão. Já, se você fizer o estudo Doppler, você vai ver a quantidade de vasos que estão irrigando, o seu padrão de vascularização, o seu padrão de distribuição, se existem vasos anômalos que formam nichos esquisitos, um agrupamento enovelado de vasos estranhos. Pois bem,
esse padrão é muito sugestivo de malignidade, porque o câncer necessita de alimento para crescer, e esse alimento vem via circulação sanguínea. E ele praticamente, o câncer, ele faz uma coisa absurda. Ele fala que, ó, aqui estou eu, agora toda a comida vai vir para mim. Então você começa a enxergar no tecido vasos que vão convergindo para aquela lesão de forma muito estranha, e ela começa a adquirir todo aquele padrão de vascularização anômala. Tá certo? Então, o Doppler consegue detectar os vasos. E ele consegue detectar esse padrão de vascularização anômala, facilitando muito o diferencial de benigno e maligno para a gente. Mas, para isso, é indispensável que o Doppler seja muito sensível. Doutora Lucy Kerr, fala um pouquinho para a gente a respeito do seu projeto em relação ao ensino à distância, que é tão interessante. Pois é, o projeto de ensino online, ele é muito importante, porque toda essa experiência que nós adquirimos, nós agora passamos para os médicos aprenderem de qualquer parte do Brasil e do mundo, onde eles estiverem, eles podem acessar o nosso site, o nosso portal, e baixar essas aulas que estarão permanentemente disponibilizadas. E essas aulas vão explicar nos mínimos detalhes como é que nós fazemos esses diagnósticos tão especiais, tão precisos, e esses rastreamentos de câncer e de muitas outras patologias via online. Que, aliás, é o diferencial da clínica. Exatamente. E isso daí, como nós somos praticamente os únicos representantes dessa linha aqui no Brasil, nós sentimos na obrigação de passar para outros médicos para que eles possam aprender e crescer com a gente. Claro, é muito importante. Obrigada pela sua participação aqui, muito especial. Okay. Conversamos com a doutora Lucy Kerr no Vida e Saúde na TV.